Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Fé e Política. É uma alegria enorme ter cada um de vocês aqui com a gente. Eu sei que tem algumas pessoas que vão participar agora ao vivo, tem outras que vão participar depois, mas eu fico muito feliz em saber que essas lives de testemunhos transformadores, elas têm edificado a vida de muitas pessoas. E é por isso que a gente faz às vezes um esforço sobre-humano para conseguirmos estar aqui com vocês. Hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde, devido a alguns imprevistos, mas estamos aqui firmes e fortes. E a minha convidada de hoje é a Jennifer Lopes. Esse nome, hein? Que espetáculo! Boa noite, eu estou muito feliz por estar aqui. Agradeço pelo convite, Adelane. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor fez na minha vida, né? Foi um grande milagre de Deus. E estar podendo compartilhar para edificar vidas, né? Para mim é um privilégio muito grande ser canal de bênção na vida das pessoas que irão assistir. E quem puder, desde já, eu peço que compartilhe, né? Com quem sentir no seu coração, para também estar sendo edificado através desse testemunho, através dessa live. Amém, isso mesmo, isso mesmo. Deixa já a sua curtida, o teu comentário, porque isso vai dando relevância, né? E mais pessoas vão sendo alcançadas. A missionária Eunice está aqui, dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, querida, muito bom ter você aqui com a gente. E assim, eu confesso, Jennifer, que eu já tentei parar algumas vezes para assistir o teu testemunho. Eu começo e não termino. Incrível. Na verdade, eu não passo nem do começo. Porque acontece uma coisa, acontece outra, mas eu já vi que você é uma moça que tem muita autoridade de Deus na tua vida. E você é uma moça que é muito feminina. Infelizmente, eu não consegui baixar a tua foto aqui no computador para a gente mostrar para as pessoas o antes e o depois, porque é simplesmente impactante. Eu não sei se de repente você tiver algum aí até no celular, se apresenta assim na tua câmera. Eu vou até dar uma procurada aqui que é. Vamos lá, vamos trabalhando juntas. Eu Muito tenho aqui. obrigada, missionária Eunice. Você é uma bênção de Deus. Ela está compartilhando, graças a Deus. Graças a Deus. E porque assim, o antes e depois da Jennifer é inacreditável o que Deus fez na vida dessa moça. Mas assim como você que está aqui comigo participando dessa live, nós vamos ouvir junto essa história de superação da Jennifer. E eu tenho certeza que o testemunho dela vai impactar a sua vida, como eu já tenho certeza absoluta que vai impactar a minha. Eu tive a oportunidade de conhecer a Jennifer aqui em Brasília. Ela veio participar de um congresso, de uma conferência, não é? Transformados por Deus. Sim. E eu tive a oportunidade de estar pregando nessa conferência no ano passado, e uma igreja linda, muito contagiante, vibrante, né? Que as pessoas assim. O pastor desse ministério, ele também veio, né, da homossexualidade, vivia junto com uma pessoa quando ele teve um encontro com Jesus, né, com um rapaz do mesmo sexo que ele. E hoje é um homem casado, com 2 filhinhas lindas, e tem, assim, através do testemunho dele, do dom que Deus deu para ele, que é o Wilson, do, né, do dom lindo de louvar a Deus, ele é a banda dele é Shot Santo, né? Para quem é daqui de Brasília, com certeza conhece. Alguns que são do Nordeste, com certeza, né? Também, porque é uma banda de forró gospel, né? É verdade. Gente, que povo Mas animado. ele é uma bênção, é uma bênção. O ministério é uma bênção, né? Fiquei muito feliz de poder participar também, conhecer você, sua família abençoada. E eu pretendo voltar mais vezes. Que bom, será muito bem-vinda, será muito bem-vinda. Então, assim, conhecer a Jennifer de perto, ver Jesus na vida dela, ver assim o brilho da glória de Deus mesmo, isso dá mais paz, mais tranquilidade, alegria no nosso coração de trazê-la aqui no nosso canal para que ela compartilhe tudo que Jesus fez na vida dela. A Radassa já trouxe para mim a minha filha, ela é muito prestativa. Que benção, eu achei uma aqui também. É ela quem faz essas thumbnails aí lindas. Ai, maravilhosa. Ela me ajuda demais. Olha só, gente. Vou É mostrar uma aqui também. inacreditável, né? Aqui, ó. Vai lá, coloca aí. Não, mas quem é esse menino aí? Exatamente. Um rapaz, né? Tem outras Não, aqui.
a gente olhar para essa moça tão feminina assim, a gente vê que Deus realmente ele continua fazendo milagres. Eu não me canso de falar. Glória a Deus. Acho que a iluminação está atrapalhando um pouco, né? Põe deitado o celular nessa aí, eu acho que ela está na horizontal. Aí ela fica grande. Simone, seja bem-vinda, boa noite, a paz do Senhor. Vai falando aí de onde que vocês estão falando. É muito bom ter cada um de vocês aqui. Vão compartilhando a nossa live, porque pega a pipoca e aguenta firme, porque vai ser bom demais. Olha só, gente do céu, o que é isso? Essa eu não tinha visto ainda. Não, é inacreditável. Como Deus é poderoso. A transformação de Deus ela é completa, né? Eu falo que as pessoas costumam me perguntar como que eu fiz, né? As pessoas acham que eu forço alguma coisa, que eu precisei forçar alguma coisa, que eu escondo, né? As pessoas que não entendem, né, do espírito acham que a gente, como eles falam, entrou no armário de novo. Conta pra gente, a gente vai começar de trás para frente. Tem quanto tempo que você experimentou essa transformação? E depois a gente vai voltar lá no início de tudo. Por que que você entendeu, né, que deveria ser uma transexual? Mas tem quanto tempo que você vivenciou essa mudança de vida? Vai fazer 4 anos que eu tive um encontro com Deus. Recente, né? Nem na fé ainda. Porque assim, para 4 anos você ter essa estrutura, porque o que acontece? O processo de Deus na vida de cada um é muito diferente, é muito peculiar, não é? Tem pessoas que levam, por exemplo, na live da quarta-feira passada, nós estávamos aqui com a Miriam Frois. A Miriam disse que passou 10 anos dentro da igreja para ter um encontro verdadeiro com Jesus. Inclusive, ela foi para a igreja com a namorada dela. Ela se converteu e a namorada não. Mas foi um processo muito demorado. 10 anos é uma vida, né? Sim, então ver, né, toda essa obra linda que Deus fez na tua vida hoje, né, e de uma forma rápida a gente vê que Jesus ele tem realmente as suas formas de trabalhar e ela é muito diversificada, porque cada um tem um passado, não é? Cada um tem a sua história de vida e as suas feridas. Então esse processo realmente Jesus ele é um médico dos médicos e ele não trata apenas o físico, como trata a alma também. Mas as pessoas estão aqui para te ouvir, Jennifer. Olá, Zélia, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Está te dando aqui boa noite também, Jennifer. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. E ela está falando de Maripa, Pará, longe é uma querida. Demais. Que bênção. A missionária Eunice está falando da Paraíba. Ela está agora em Paraíba, João Pessoa, que ela foi visitar a família, mas ela é de Belo Horizonte. A missionária Eunice ela tem um grupo lindo de mães de homossexuais. Né? Então, eu vou entrar em contato com ela. São mais de 100 mães, Jennifer, que ela cuida. Interessante. Sempre mães vêm procurar, né, ajuda e ter alguém que já está nesse trabalho, já está à frente com essa experiência, é maravilhoso para mim. Por gentileza, missionária Eunice, poder entrar em contato comigo. Ela está no nosso grupo Transformados. Tá no grupo? Ótimo. Tá maravilha. Bom? Então vamos lá, Jennifer. O que você, essa moça linda, radiante, o que te fez um dia acreditar que você era um menino? Conta assim um pouco da tua história. Como é que foi a tua infância, o teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe? A sua família era uma família estruturada, funcional? Conta pra gente um pouco, ou você sofreu, né, influência diretamente da tua família, não é? Todos aqui querem conhecer melhor quem é a Jennifer criança. Ok. Eu vim de um lar disfuncional, completamente disfuncional. Os meus pais, eles se separaram, eu tinha apenas 3 anos de idade. E com isso, eu cresci, fui criada pela minha avó materna. E essa questão dos meus pais terem se separado deixou marcas da orfandade em mim. E essas marcas se penduraram até a minha juventude, até o início da minha vida adulta, né? Que foi
quando eu conheci Jesus, mas até lá eu vivi como um homem, achando que eu era um homem devido a essas marcas da orfandade, as circunstâncias na minha infância que me fizeram acreditar que eu era homem. Né? Eu me lembro que com apenas 7 anos de idade, que é onde eu me recordo que eu tive o primeiro pensamento masculino, que foi quando eu já, nessa idade, eu já gostava muito de brincar com brinquedos masculinos, eu já me interessava mais nas roupas masculinas do que na feminina, né? Porém, eu não conseguia entender o porquê. Na minha mente, eu já tinha nascido no corpo errado. Eu acreditava fielmente que eu tinha nascido no corpo errado. Porém, eu não conseguia externar isso. Eu não sabia que havia a possibilidade de eu mudar o meu corpo para um corpo masculino. E eu não conhecia, né, sobre a transexualidade, nem sobre a homossexualidade em si nessa idade. Mas eu tinha essa certeza dentro de mim. E a minha família, por não ter diálogo, não existia um diálogo na minha família, eu não conseguia passar isso para ninguém. Então, eu fui vivendo daquela forma com sentimentos reprimidos. Eu não podia falar com a minha mãe que eu me sentia assim, porque eu tinha medo da reação dela, do meu pai também, e, né, consequentemente, da família toda, porque ninguém tinha um conhecimento sobre isso. E a minha família também não conhece Jesus. Então, dificultou, não conhece a palavra de Deus. O único acesso que eu tinha a Deus pela minha família era a oração universal do Pai Nosso e o meu avô, que era espírita. Ele era presidente de uma casa de Umbanda. E aí eu cresci nesse ambiente. E para eles essa era a verdade. Então eu cresci acreditando que essa era a verdade. Porém, eu não tinha um relacionamento com Deus. Ninguém na minha família tinha, na verdade. E eles não podem passar o que eles não têm. Igualmente, o meu pai não pôde me passar uma paternidade que ele não teve. O meu avô paterno faleceu nos braços do meu pai. Meu pai era uma criança também. Então, meu pai também não teve uma paternidade. E o meu pai sempre trabalhou viajando. Além, né, deles terem se separado, meu pai raramente me via, porque devido ao trabalho mesmo, sempre viajando, não pôde estar presente. E naquelas datas mais importantes, que para mim, para uma criança, por exemplo, algumas festinhas na escola, né, no primário, sempre eu via ali os pais presentes, mas nunca o meu pai estava presente. E isso me gerava muitas dúvidas, muitas frustrações, comparações, né? E eu me entristecia muito com isso, porém eu não conseguia falar. Eu era uma criança muito, assim, eu guardava muitas coisas para mim, eu não conseguia expressar o que eu sentia. E isso foi trazendo algumas consequências. Eu já era uma criança com uma inclinação para depressão, ansiedade. Porém, a minha família não notava esses sinais, os sinais que eu dava. Mas eu continuei vivendo a minha vida dessa forma. Eu era já uma criança com uma rebeldia muito grande. Eu não respeitava ninguém que fosse me exortar, e essa é uma das marcas da orfandade, porque nós, né, por mais que eu tinha o pai e a mãe vivos, né, eu não tinha eles presentes. Então, eu não aprendi o que é regra, eu não aprendi a respeitar as pessoas, autoridade, né, eu não sabia respeitar a autoridade, na verdade. E por mais que a minha avó tentasse me criar da melhor forma possível, ela não tinha autoridade sobre mim devido a essa rebeldia. Porque eu falava assim: você não tem moral para isso, porque você não é meu pai e você não é a minha mãe. Por mais que ela quem me criou. Entende? Então, além da rebeldia, também tinha a ingratidão, né? Ingratidão tremenda. Muita ingratidão. É muito comum do jovem essa ideia de que eu vou viver tudo que a vida me proporcionar. Eu quero viver a vida, né? E essa confusão que muitas vezes, quando você já tem essa inclinação, não é, para a rebeldia, de acreditar que ser livre é viver o que você quiser, não é? E sem medir as consequências disso, quer seja em relação aos vícios, quer seja em relação às práticas sexuais, e na verdade ser livre
é quando você pode dizer sim ou não para aquilo. E as pessoas não se dão conta do quão escravizadas elas estão, não é, na prática que elas estão, na vida que elas estão levando. Mas prossiga. Exatamente, exatamente. E aí, contudo, consequentemente, a minha identidade, ela foi roubada ali logo na minha infância. E eu não tive ninguém para me dar uma direção de vida, um propósito de vida. Normalmente é o pai quem tem esse papel na vida de uma criança, né? E como ele não estava presente, ele não fez esse papel. Então, eu cresci ali com eu não tinha identidade, né? Então, a pessoa que ela não tem identidade, ela é levada, né? Aonde eu achava que onde eu achava que era legal, que ali valia a pena estar, ali era o momento, ali eu estava, eu me entregava, eu sempre fui 8 ou 80, então, quando eu comecei a crescer e conheci o mundo, eu me entreguei de corpo e alma, porque é uma busca reparativa. Então, onde eu entendia que tinha ali aquela plenitude, eu ia com tudo, né? E aí eu vivia de forma inconsequente, sim. Eu me entreguei aos vícios, às drogas, né? Muito cedo, com apenas 13 anos de idade. Foi quando eu iniciei essa caminhada, né? O vazio era muito profundo, né, Jane? Você estava Profundo. procurando meios de preenchê-lo e foi procurar nas coisas erradas. Exatamente. Eu conheci pessoas que bebiam, que fumavam já da mesma idade que eu, e era uma praça onde reunia jovens com esse objetivo todo final de semana. Então, ali a gente se reunia justamente para beber, para usar drogas. E era ali explícito, né, na praça, com crianças, com a gente não se importava, né? A gente se importava em estar ali, se deleitando nos nossos prazeres, né, fazendo o que agradava a nossa carne, o que era legal para a gente não se importava com ninguém. E muitas das vezes vinha polícia, né, tinha caso de polícia, tinha gente que saía presa de lá, porque a gente era de menor, mas tinha pessoas de maior também no nosso meio, induzindo até, porque muitas pessoas acham, não influencia sim. Eu fui muito influenciada devido ao fato de eu não ter identidade firmada. Essa identidade minha foi firmada em Cristo, quando eu o conheci, quando eu permiti conhecê-lo, né? Mas até lá eu sofri muito, por consequência de atos meu mesmo, de escolhas minhas. E por muito tempo eu vivi com uma transferência de culpa. Então eu culpava o meu pai por eu não ter tido um passado. Foi um passado porque na época era o meu presente, né? Bem sucedido, porque eu via as pessoas conquistando as coisas, mas eu não conquistava. Mas eu não via que a culpada disso era eu. Mas o que eu fazia? A transferência da culpa. Eu não tenho hoje um ensino fundamental formado, por exemplo, porque o meu pai não investiu nos meus estudos. Não, eu deveria ter tido a consciência que dependia só de mim e ter estudado, ter me esforçado, né? Independente das dificuldades, eu deveria ter perseverado nessas coisas para alcançar, né, um futuro aí, porque eu sempre tive sonhos, mas também esses sonhos foram frustrados. Mas por quê? Eu não sabia como fazer acontecer. Todo o dinheiro que eu tinha ia para as drogas, ia para os vícios. E devido a eu ter aderido uma identidade masculina, então eu era o homem, né, dos relacionamentos. Então eu que tinha que pagar tudo, e muitas das vezes nem condição financeira eu tinha, mas queria dar conta de uma realidade que não era minha, entende? Em nenhum momento você se relacionou com homens nessa época, antes de você se encarar realmente, se ver como uma trans? Na verdade, sim. Eu tive alguns relacionamentos nessa idade mesmo, quando eu comecei, mais 13, 14 anos de idade. Eu conheci alguns rapazes nessa praça mesmo e me relacionei com 2 deles. Mas não era o que... Não me agradou, sabe? O momento, o clima, não teve, né? O clima que falam, né? Não teve isso. Mas nessa mesma época, eu tinha um Orkut fake na época, não sei se as pessoas vão lembrar que é mais de 10 anos atrás,
A gente criava um perfil fake, falso, no Orkut, e se passava por outras pessoas, normalmente eram por famosos. Então, nessa idade, eu já tinha Orkut falso e eu já fingia que eu era homem. Eu já tinha uma identidade masculina nas redes sociais. Então, eu conheci uma mulher lésbica nessas redes, no Orkut, e a gente se encontrou nessa praça. E aí eu tive minha primeira relação, né, com mulher. E eu gostei. Foi diferente. Porque os homens com qual eu me relacionei não tiveram carinho, não me deram a atenção que a mulher me deu. Então, essa busca reparativa eu encontrei na mulher, até então. Né? Ela me deu atenção, ela me deu carinho, o que eu não achava em casa, o que eu não tinha em mim. Então, eu comecei a buscar nas pessoas, na bebida, na droga. Eu comecei fumando maconha já nessa idade. E devido à inclinação da depressão, ansiedade, eu comecei a consumir muito, muito mesmo, a ponto de me dominar. A droga me dominou. E eu, jovem, 15 anos de idade, eu posso dizer que se eu não fizesse o uso desse entorpecente, eu não tinha sono, eu não tinha vontade de comer, nada. Eu não tinha vontade de sorrir. O seu som deu uma falhada, Jennifer. Isso. Agora voltou. Voltou? Voltou. Uhum. Então, mas interessante isso, né? Mas você usou apenas a maconha? Não, a maconha foi só no início? A maconha foi só a pontinha do iceberg. Que é comum, né? A pessoa começa pela maconha, porque existem muitas críticas a esse comentário, né? Quando, por exemplo, existe uma PL aí no Congresso, que é o PL 399, é um projeto de lei que quer o cultivo, né? Disseminar o cultivo nas terras do agronegócio aqui no Brasil. E a gente combate muito isso, porque a gente sabe que o objetivo final, eles vêm com um discurso muito bonito, que é o discurso de que existem pessoas que precisam fazer o tratamento terapêutico usando canabidiol, que dos 400 ingredientes que a maconha possui, né, o cannabis, apenas o canabidiol é bom, que é um olhinho que é excelente para tratar pessoas com epilepsia. A gente sabe disso, que realmente o canabidiol ele tem a sua funcionalidade, usado da forma como deve ser usado. Agora, a maconha em si, a folhinha, o cigarro, é maligno, é destrutivo. Né? E você está falando aí, né, dessa dependência. E a questão, o que a palavra de Deus nos fala sobre a sobriedade. Uma pessoa, quando ela fuma maconha, ela perde a sobriedade. Isso é claro. Quantas pessoas cometem assassinatos, fazem coisas horríveis e depois dizem, mas eu não vi, né? Eu não lembro, ou coisas assim. Enfim, então a nossa luta em relação contra o PL da maconha é exatamente porque a gente não quer que o Brasil se torne um narco-estado. E tá aí, não é? É uma droga que circula facilmente entre os jovens, não é? Na porta da escola existem pessoas oferecendo a maconha. Então é uma coisa, só quis fazer esse parênteses aqui, mas pode prosseguir. Exatamente. E como a palavra de Deus também diz que um abismo chama o outro abismo. Então, o início se deu com a maconha na minha vida. Mas para as pessoas entenderem onde isso me levou, até crack eu já fumei. Então, posso dizer que eu já passei a maioria das drogas. Eu fiz uso durante a minha vida. O crack é altamente viciante, né? Ele é. Graças a Deus que o Senhor me livrou dessa. Foi a própria mão de Deus mesmo. É um milagre. Mas essa questão de você pertencer a um lugar, pertencer a um grupo, né, para se sentir alguém, isso era parte da minha vida, né? Eu tinha que pertencer a um grupo para eu me sentir alguém. Mas ali, naquele grupo de amizade, naquele grupo ali onde fazia tudo que não agrada aos olhos do Senhor, foi aonde eu me encontrei, porque estava de acordo com a minha realidade.
que eu não tinha regras, eu não tinha propósito de vida, igualmente eles também não tinham. Porque a droga faz isso com a pessoa. Por mais que você tenha sonhos, desejos, você não alcança. Você não consegue alcançar. Porque quando te domina, né, você não consegue romper em nenhuma área da sua vida, nem espiritual, nem financeiro. Raramente você vai ver uma pessoa que é dependente químico bem-sucedida na vida. Raramente. Porque ali começa a consumir todos os seus bens, você perde o emprego, são diversas circunstâncias que levam uma pessoa dependente, né? E É trágico, é trágico. Tem uma pessoa que ela já me ajudou na minha casa, que o filho dela era usuário, né, de crack, e ela tinha que colocar uma corrente no botijão de gás. E mesmo com a corrente, ele já conseguiu levar para vender o botijão. Para você ter ideia, noção da vida de sofrimento que é a vida de uma família com usuários de drogas. exatamente. Porque muitos desses usuários têm na mentalidade assim, eu falo porque eu já tive. Ah, eu estou fazendo mal só a mim. Mas não, você está fazendo todos à sua volta sofrer. Né? A verdade é essa. E assim eu continuei, né? Após ter tido essa primeira experiência com mulher, eu gostei muito. E aí, por eu não ter tido as experiências com homem não ter sido bem sucedidas, então o que, né, veio a certeza, não, realmente eu nasci no corpo errado, realmente Deus errou ao me fazer, e eu gosto né, de mulher mesmo, e eu vou lutar com garras e dentes a favor disso, porque essa é a minha identidade. E ali começou uma guerra travada na minha família, porque a minha família teve uma dificuldade de aceitar. Então, eu fui expulsa de casa por isso, quando eu assumi a homossexualidade. E aí, pessoas, esses círculos de amizade me acolheram, né? Eu passei um tempo morando de favor na casa dos outros, de um amigo que era gay na época, me abraçou e a mãe dele aceitava, então isso tudo mexia comigo. Por que a família dele aceita e a minha não? Para mim era muito difícil ter o entendimento disso. Com Porque eu qual não idade? Com qual idade você saiu de casa? 14 anos de idade. 14 anos de idade. E aí, só que assim, eu ficava um tempo fora de casa, mas aí eu voltava depois, né, as pessoas iam atrás de mim, porque se importavam comigo, porém, eu não respeitava as pessoas, eu queria que todos me aceitassem, e aceitassem mulheres dentro de casa, e não é fácil, é um processo, nem todo mundo tem essa aceitação, tem essa facilidade de aceitar e de entender, né, a minha família não teve, e eu queria que tivesse, então eu queria obrigá-los a algo, né? E aí foi uma afronta que eu fazia, eu era muito afrontosa quanto a isso, a minha família, eu ia contra tudo, contra todos, o que importava era eu estar bem, era eu estar feliz, aí já entra o egoísmo, né? Porém, cada vez mais eu me relacionava com outras mulheres e aquilo ali se tornou um ídolo na minha vida, porque tinha dependência emocional envolvida. Porque o que eu não tinha em casa eu encontrei nessas mulheres. Então, cada vez eu queria mais e mais e mais e mais. Chegava o tempo de eu. Teve dias, eu falo dias, foram vezes que aconteceu isso, de fazer fila de mulheres assim para eu beijar na boca. Beijava uma, saía, beijava. E a gente achava aquilo lindo, maravilhoso, porque massageava o ego, né? Dá aquela sensação de poder, né, para a pessoa. E ali, eu posso, eu sou, e faço e acontece. Era assim que eu me sentia, né? E com o uso das drogas, se você tivesse drogas, aí você era também uma pessoa assim, né? As pessoas te respeitavam mais, né? Então, Tinha mais moral. é mais moral. Só voltando um pouquinho no que você acabou de falar, Jennifer, o que eu tenho observado é que alguns pais eles resistem porque amam os filhos e alguns são maduros o suficiente para entender que essa questão do conflito sobre a sexualidade é uma fase
e pode ser algo passageiro. Então, abraça, ama, acolhe, mas permanece firme, mostrando aos filhos que isso é algo transitório. Porém, existem outros pais que já não têm, talvez, tanta estrutura emocional e eles acabam aderindo aos apelos emocionais dos filhos e abraçam no sentido de dizer assim: sim, meu filho nasceu assim. E eu tenho observado que tem crescido muito o movimento de pais e mães que têm se unido com esse discurso de que o filho nasceu assim. O que você tem a dizer para essas pessoas, Jennifer? Primeiro de tudo, é uma verdade, a verdade ela tem que ser dita, e a verdade ela confronta, né? Mas de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, ninguém nasce assim. São as circunstâncias da vida da pessoa, como foi na minha, eu posso falar porque eu vivi, que criou. Por mais que às vezes as pessoas elas têm dificuldade para encontrar a raiz, mas quando encontrada, ela é tratada e para Deus não há nada impossível que ele não possa fazer. Então, para essas mães que não encontram uma saída, na verdade, preferem acreditar que realmente o filho nasceu assim, porque desde que eu me entendo por gente, ele é afeminado, ela tem os trejeitos masculinos, isso é... Não. O jeito, os trejeitos da pessoa não quer dizer nada, né? Na verdade, tem algo por trás. E você, como mãe, como pai, tem que abraçar, tem que amar, independente do trejeito, mas tem que buscar em oração, porque quem convence é o Espírito Santo, né? Não fazer de forma errada, vou expulsar o meu filho de casa que vai resolver. Isso não resolve. Você está contribuindo com a destruição da sua família, primeiramente. Hoje nós temos grupos aí de pessoas, nós temos aqui, por exemplo, a missionária Ionice, que tem grupos de pessoas, de mães, e ajuda essas mães a lidar com isso, não é mesmo? Inclusive, Jennifer, ela é de Belo Horizonte também. Ela está aí pertinho de você, né? Eu vou entrar em contato com ela e o que eu puder servir, pode contar comigo. Tem pessoas que estão chegando aqui agora, Jennifer. Eu vou mostrar aqui a sua foto. De novo, eu entrei aqui no teu Instagram para mostrar aqui quem era melhor. A Jennifer Lopes. Gente, é inacreditável, não é? É bom que você já se inscreve lá no Insta dela, já começa a segui-la. Olha isso, gente. Vamos lá. É inacreditável. Olha só. Como a gente entende que existe uma influência espiritual sobre a vida das pessoas, bem, a gente vê que, assim, Satanás ele deforma, ele desfigura e ele afasta, não é? Ele distorce tudo aquilo que foi de fato criado pelo Pai. Porque a gente olha para você, vê uma moça belíssima e assim, a gente vê um rapaz aqui, né? E um rapaz bonito, porém é um rapaz totalmente diferente da natureza que foi criada por Deus. Exatamente. Projetada pelo Pai para a tua existência. Então, assim, quando você prosseguiu nessa caminhada, uma coisa que eu percebi, nem todos sabem, mas eu também vim do homossexualismo, e uma coisa que eu percebi é que quanto mais eu me relacionava com mulheres, mais parecida com homens eu ficava. E eu sou uma pessoa extremamente feminina, mas a minha voz começou a mudar, a minha forma de andar mudou, a minha maneira de vestir, até que chegou um momento nesse processo de ser uma bissexual até me tornar uma lésbica e não sentir atração nenhuma por homens, eu via os homens como meus inimigos, porque eles eram os meus rivais. Ao ponto de chegar dentro de um banheiro no carnaval e querer à força agarrar uma pessoa
que estava namorando com um ex-namorado meu. Então a gente vê o nível de deformação que a gente se submete, mas por causa de uma influência maligna, penso eu. Jennifer, Essa, aconteceu mesmo com você? Quanto mais você aprofundava nessa vida no lesbianismo, mais forte essa questão, né, de ser homem ia sendo fortalecido dentro de você? na verdade, no meu caso, eu vi a minha mãe apanhar. Minha mãe sofreu agressões verbais e físicas, tanto do meu pai quanto outros homens que ela se relacionou. E eu, desde cedo, eu presenciei isso. Então, o que aconteceu? Eu fiquei... Foi uma forma de eu me proteger até então. Porque eu não via homens, na verdade, eu não via homens apanhando. Eu via mulheres, eu via a minha mãe apanhando. E a minha mãe não conseguia se defender. Né? A força de um homem, de uma mulher, não se compara. Então, o que eu tinha dentro de mim? Quando eu crescer, eu vou ser homem, eu cheguei a falar isso. Eu, com 7 anos de idade, eu falei isso. Quando eu crescer, eu vou ser homem e eu não vou bater em mulher nenhuma. Eu vou ensinar para os homens o que é ser homem de verdade. E aí, essa influência maligna que você citou, ela é real. E aí, a partir dessa palavra que eu lancei contra a minha própria vida, ele começou a trabalhar, criando fortalezas na minha mente, me fazendo acreditar que realmente eu tinha nascido no corpo errado. E aí era até uma forma de eu me proteger, porque se eu fosse homem, ninguém ia encostar a mão em mim e eu ia conseguir proteger alguma mulher que estivesse apanhando perto de mim. Assim O eu abuso, pensava. o abuso que você sofreu, então, não foi um abuso sexual, foi um abuso moral. Exatamente. E aí as consequências vieram, né? Tanto que cada vez mais me relacionando com mulheres, eu ficava me comparando, né? Eu me comparava com homem o tempo todo, eu não sei você. Então, isso ia me dando, ia me obrigando a mudar o meu jeito de andar, o meu jeito de falar. E aí, quando eu descobri que eu poderia adequar o meu corpo com os hormônios masculinos, aí eu comecei a fazer a transição, mas eu fiz por conta própria. E isso é muito sério, porque tem diversos riscos, né, do corpo, até mesmo corre risco de vida, se você fizer uma aplicação errada, ou, né, uma quantidade maior do que o seu corpo pode suportar. Isso é muito sério, né? As pessoas que iniciam um tratamento hormonal, ela tem que fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para ver se você está pronto para aquilo ali, e se é realmente aquilo ali que você quer para a sua vida. Eu não tive isso. Eu não tive. Eu mesma fiz por conta própria a minha transição. Mas antes de eu iniciar a transição, aconteceu um fato na minha vida que foi marcante. Faço questão de frisar aqui, porque pode ajudar outras pessoas, que quando eu estava nessa, né, já estava usando cocaína, né, da maconha eu fui para cocaína, mas eu ainda fumava muita maconha. Eu fumava, vou colocar aqui só para as pessoas terem noção, de 5 a 10 cigarros de maconha por dia. Para mim, assim, é uma grande quantidade. E para você ver que já não vai fazendo efeito mais, né? Então, o corpo pede aquela quantidade maior. E aí eu tinha comprado uma quantidade que poderia ser presa por essa quantidade que eu comprei. E aí eu estava numa praça pública fazendo uso, você comentou aí da porta da escola, isso é real, porque eu estava fazendo uso numa praça que é um pouco abaixo da porta da escola, que estava em horário de crianças até mesmo sair da escola. Porém, a gente não se importava, tinha outras pessoas também fazendo uso de drogas ali naquela praça, tinha pessoas vendendo, de fato, droga ali também, tudo ao mesmo tempo, todo mundo junto. E aí eu estava com uma amiga e a gente estava fazendo o uso da maconha e eu com a grande quantidade do meu lado numa sacola, estava eu, a sacola com a droga e a minha amiga. E aí, quando a gente foi levantar para ir embora, veio a polícia e cercou a praça. E aí rendeu todo mundo que estava na praça. Nesse momento, né, eu já tinha cortado o meu cabelo, eu tinha acabado de fazer 18 anos, cortei o meu cabelo, já andava com vestes masculinas,
E aí a polícia pediu para eu levantar. Só que como não tinha policial feminina para me revistar, aí eu falei logo que eu era mulher. E aí a minha amiga ficou, amiga, né? Ela ficou nervosa na hora e levantou com a droga na mão e saiu correndo na frente dos policiais. E aí a polícia pegou ela, pegou a droga e ela falou que a droga era minha. E naquele momento eu poderia muito bem ter mentido, mas até nisso tinha um propósito de Deus na minha vida, então eu falei que sim, que era minha. E aí, olha, eu achei que eu só ia apanhar. Eu achei que eu só ia apanhar por estar na frente, né, de uma escola com crianças passando, e eles iam me soltar, prender a droga e me soltar. Mas não, eu fui presa. Eu assinei o artigo 33 como traficante, apesar de não estava vendendo, né? Só que antes de eu ter sido presa, Delane, eu já estava muito envolvida na Umbanda, né? Por causa da minha família. Então eu frequentava a Umbanda, a minha mãe chegou a desenvolver. Então, desde nessa fase da minha vida, eu tinha contato com entidades, com possessões malignas dentro de casa. Porque a minha mãe bebia muito, ela tinha um problema sério com bebida. E aí, quando ela bebia muito, em casa, manifestava demônios nela. E muitas das vezes só estava eu e ela em casa. E eu tinha que expulsar. Só que lá no centro espírita, eles ensinavam o quê? Expulsar com água e sal. Então, eles faziam todo um teatro de que ia embora para vir outro demônio. E aí, era assim, a noite toda. Saía um, entrava o outro. E eu dialogava com eles como se eu estivesse dialogando com você. Não estou ouvindo. A Madeline disse aqui para mim que está travando. Gente, confirma aí no chat, por favor. Mas ela falou um pouquinho mais cedo. Confirma para a gente aí se está travando, por favor. Porque aí a gente vai desligar aqui as nossas internets de casa todas. Crianças, por favor. Vamos liberar a internet para não travar a live. Confirma para mim, vocês que estão aqui conosco, nos assistindo aqui no chat, se a live está travando, se está chegando bem para vocês, se vocês estão conseguindo nos ouvir bem, nos ver bem. Por favor, confirma aí. Tá bem. Maravilha. Que ótimo. Aqui o Cairo está falando que está indo bem. Muito obrigada, Cairo. Ótimo, ótimo. O pessoal está falando que para eles lá tá boa. De repente era da Madeline. Mas de qualquer forma, eu já desliguei tudo aqui. Para ficarmos só nós. Pode continuar, Jennifer, por favor. E ótimo. Aí, então, assim, eu tive um acesso eu tive um acesso a esse mundo espiritual, assim, só que com enganos, né? Porque eu me recordo até uma época que eu comecei a ver espíritos na rua mesmo. Eu via o espírito da morte. Onde eu ia, eu via atravessando a parede, comecei a ver. E aí, onde eu conhecia, que eu achava que era a verdade, era o centro espírita, então eu recorri até lá. E eu me lembro que o Preto Velho pediu para eu ler a Bíblia. O Salmo 13, todos os dias antes de dormir, que eu ia parar de ver. Então, o mesmo que aparece para você, é o mesmo que fala para você ler a Bíblia e finge que está sanando aquele problema ali, mas nós sabemos que é engano, né? Mas eu fui enganada por muito tempo, até o meu avô, que era o presidente dessa casa de Umbanda, falecer. Quando ele faleceu, eu me revoltei completamente. Por quê? Lá, eles davam conta da minha vida toda, né? Manifestava os espíritos e contava, por exemplo, quando eu comecei a me relacionar com mulher, manifestou o espírito da minha mãe e contou para minha família. De outras pessoas da minha família foi a mesma coisa. Se eu cabulava a aula, se eu matava a aula na escola, eles manifestavam e contavam. Então, eu me revoltei. Por que não me avisaram que o meu avô ia morrer?
eis a questão. Então, eu lembro de eu ter ido nesse centro espírita e perguntei uma pomba-gira por que ela não me falou que meu avô ia falecer. Aí ela falou comigo assim, porque isso são planos do homem de branco e eu não tenho acesso. Essa frase foi o início de tudo, porque se eles se diziam ter acesso a Deus e agora não tem mais, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a pesquisar, né? E aí eu pesquisei muito a respeito disso e vi que eu estava no engano. Porém, ao invés de eu ter ido, né, buscar os caminhos de Deus, eu virei ateu. Eu parei de acreditar naquela religião e também já não acreditava em Deus, porque tudo que eu ouvia de Deus era que Deus ia me mandar para o inferno. E eu não queria aceitar isso. Para mim, Deus tinha me feito homem e ele tinha que me aceitar e me amar daquela forma e eu não precisaria mudar nunca. É interessante essa tua fala, Jennifer, porque é mais fácil você querer se esconder. Foi o que Adão fez quando pecou, não é? Ele foi se esconder porque ele viu que ele estava nu. Então, assim, enquanto existia pureza no olhar dele, ele nem se dava conta, como a criança, né? A criança caminha pelada, corre, e a pureza é tamanha. Então, quando ele se deu conta de que estava nu após a sua queda, ele ter desobedecido, comendo do fruto que não deveria, ter desobedecido uma única regra, uma única, que Deus colocou, o que ele faz? Ele foge. Porque Deus sempre encontrava com eles no paraíso às 6 horas da tarde, que era na virada do dia. Ele sabia que Deus viria e ele teve medo. Então, é mais fácil a gente fugir, né? É mais fácil a gente simplesmente dizer assim, não existe coisa nenhuma, né? Vou ignorar esse fato. Só que nós, a nossa essência, a nossa alma, as nossas células, elas clamam por um Criador. Nós nascemos para adorar um Criador, para adorar o Deus eterno. Isso está no nosso DNA. Então, se nós não vamos projetar a nossa adoração a quem é devido, que é aquele que nos criou, certamente nós iremos projetá-la a um outro ser, a ídolos ou a nós mesmos. Pode prosseguir. Exatamente. E a questão dessa experiência, dessa fala, né, que você ouviu por parte dessa senhora, né, dessa pessoa que é uma mãe de santo, né? É interessante. Na verdade, era o espírito manifestado nela mesma. Olha só, que interessante. Porque eu vivi uma situação assim muito parecida. Quando a minha mãe sempre me dizia que eu ia ser crente. Minha mãe, ela foi do espiritismo por muito tempo. E ela vendo a forma como cada vez eu me aprofundava mais no homossexualismo, nos vícios de álcool, porque eu me tornei um alcoólatra, ela foi para a Igreja Universal. E foi isso que a levou para a Igreja Universal. Então ela sempre me ligava e ela dizia, né, quando ela tinha oportunidade, porque eu morava com a minha avó, e ela dizia: você vai ser crente, você vai ser evangélica. E eu estava ficando maluca com aquilo, não aguentava mais ouvir aquilo. E a pessoa com quem eu tinha um caso, né, a menina que eu me relacionava, ela era espírita. E eu pedi para ela: me leva lá na macumbeira para ela fazer um trabalho para mim, porque eu não quero ser crente. E a macumbeira, né, aquela senhora chegou para mim e ela falou assim: olha, eu vou passar um banho para você tomar de sal grosso, mas assim, sua mãe tem razão. Eis-me aqui. Glória a Deus. 24 anos servindo a Jesus. Eles reconhecem. Teve um episódio também que eu estava na casa de um na época ele era meu amigo e ele era da Quimbanda, que é mais pesado ainda, eles falam, né, que são linhagens assim, e a Quimbanda é mais pesado, tanto que não tinha nem luz na casa desse rapaz, e ele tinha um tridente né, enfim. E aí a gente estava usando droga na casa dele, ele e um outro rapaz. Só que esse outro rapaz, esse terceiro, era um policial que estava ele queria prender a gente em flagrante ali, sabe? E aí o espírito que eles falam, o cabeça desse rapaz que era amigo meu, manifestou nele. E eu fiquei com muito medo, e eu não era de ter medo, porém uma presença maligna estava tão grande que eu fiquei com medo pela primeira vez. Aí ele falou comigo assim, que uma coisa é eu estar com a minha mãe, outra coisa é eu estar com outra pessoa que eu não...
E aí ele falou comigo assim, está com medo? Não precisa ficar com medo não, porque você é do homem de branco e eu não posso fazer nada com você. Então, assim, por mais que eu estivesse servindo a eles, eu já tinha a marca da promessa. Glória a Deus por isso. E eles reconhecem. Mas, enfim, e aí eu estava nessa praça e fui presa. Deu uma travadinha, Jennifer. Se você está me ouvindo, sai e entra de novo. Gente, e aí, vocês estão comigo? A minha internet, vocês conseguem me ouvir? A Jennifer travou aqui para mim, mas me confirma aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, tá? Porque a Jennifer ela vai sair, ela volta de novo. Deixa eu tirá-la aqui, que aí já já ela volta. Conseguem me ouvir bem? Vocês que estão aqui no chat? Olá, olá, olá. Vamos lá. A Jennifer ela vai já voltar, tá bom? Gente, olha, como eu falei no início, eu não tinha ainda conseguido parar para ouvir o testemunho da Jennifer. E que privilégio que nós estamos tendo aqui hoje de estarmos juntos. Assim, é uma história realmente que nos tira. Que bom, Rose, graças a Deus, que bênção. É uma história que realmente, assim, mexe com a gente, não é? A gente vê. Obrigada, Helena, obrigada, missionária Anice. Mexe com a gente tudo o que ela passou, tudo o que ela viveu, né? Toda essa influência que ela sofreu, a ausência de paternidade. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda, não é? Que é essa sensação de orfandade, realmente isso é muito grave, isso é muito sério. Deixa eu só ligar minha internet aqui de novo, caso ela me pergunte aqui. Ah, tá aqui, voltou, que bênção. Que bênção. Vou já te adicionar. Pronto, que bom, que bom, que bom. Maravilha. Ótimo. Mas assim, a gente vê que até aqui na live a gente vê também a questão espiritual. Gente, estejam em espírito de oração. Em nome de Jesus, porque certamente esse testemunho ele vai edificar a vida de muita gente. Tem muita gente precisando ouvir a história da Jennifer, como eu precisava também, e Deus permitiu que fosse hoje o dia. Então, estou muito feliz por todos vocês que estão aqui conosco, nos assistindo. E, Jennifer, então, vamos lá. Essas palavras certamente te impactaram bastante, porque Deus estava ali o tempo inteiro mostrando que Ele tinha um propósito na tua vida. E você cada vez se aprofundando mais nas drogas, no homossexualismo, ao ponto de se sentir um homem, se sentir um menino. Você permaneceu por quanto tempo na transexualidade? Eu fiquei dos meus 18 aos meus 22 anos na transexualidade, mas na homossexualidade desde os meus 14, né? Tentando entender como eu viraria um homem, de fato. Nossa. Mas quando eu entendi, foi com 18 anos de idade, que foi quando eu iniciei a transição, por conta própria, né? Mas aí eu fui presa após esse fato da praça, né? Sim. E lá dentro da cadeia, eu aprendi um pouco sobre a palavra de Deus. Lá eu comecei a ter os primeiros acessos à palavra de Deus. E lá eu aprendi a jejuar. Então, lá eu tive uma experiência muito forte com Deus, que eu vi que de fato Ele estava comigo, que eu jejuei e pedi Deus para me tirar dali. Deus enviou uma missionária naquele dia que eu jejuei, que eu fiz oração, que me liberou uma palavra sobre a minha vida, que eu ia sair dali naquele dia, e naquele dia eu saí de lá. Então, eu fiquei 8 dias presa, sem contato com mulheres, sem contato com cigarro, com bebida, com droga, com nada. Então, ali eu comecei a ter iniciar ali um contato com Deus verdadeiramente. Porém, quando eu saí dali, eu saí pior do que quando eu entrei. E eu me envolvi muito mais em outros tipos de droga, né, e aí eu comecei o tratamento hormonal depois dessa saída minha também dali.
E ali eu comecei o tratamento hormonal, comecei a juntar dinheiro, né, para retirar os meus seios, que me incomodava muito, né? A minha voz, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, só para no meu Instagram, só para as pessoas ouvirem o quanto que a minha voz ela engrossou devido aos hormônios e como o Senhor é fiel e restituiu, porque a minha voz nunca foi fininha, não, sabe? Ela é isso aqui. Mas ela chegou num nível, devido aos hormônios que eu tomei, que ficou muito grossa. Quer ver? Vou colocar um vídeo aqui só para as pessoas ouvirem o áudio mesmo. Dá para ouvir? Daí a diferença de somar e multiplicar. Era moleque revoltado, sem conteúdo mirado. Criado pela rua, pela vida, homem formado. Lembranças são na mente, pessoas no coração. Abduzo com esse banais e sigo em frente. Firmão, cada dor e cicatriz. Me serviu de experiência. Procuro crescer, buscar, aprender, não fico essência. Pessoas alienadas, sem controle pra nada. Fantoche na sociedade, na vida, toma paulada. Chega e levanta, aprendemos criança. O mundo é imenso, onde a luz é esperança. Olha isso. Você tá me fazendo chorar, Jennifer. Você é um milagre de Deus. Senhor, que mudança sobrenatural. Oh, Deus transforma. Ele faz o impossível. Nessa letra eu falo assim: já quis ser tanta coisa de médico a pastor, mas não nasci para enganar. Essa era a visão que eu tinha dos cristãos. Eu via testemunho engana, né? E eu achava que as pessoas eram pagas para mentir, que eram libertas. Sabe? Eu nunca acreditei que era real, porque para mim eu tinha nascido daquela forma. E era impossível mudar. Mas o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Onde é impossível para nós, aí que ele entra e age, e transforma, e liberta, e cura, e salva. Deus. E Deus, ele é tão fiel que, assim, os cuidados dele na minha vida eu pude contemplar. Eu estava numa cadeia feminina, numa prisão feminina, e Deus estava mostrando que era comigo ali naquela situação. Muitas das vezes a gente está numa situação que, né, uma circunstância que a gente não vê saída, achando que Deus não está ali com a gente, mas ele está, né? Essa questão da prisão, tem um testemunho de um rapaz que eu ouvi uma vez, que foi preso também, e ele disse assim: olha, eu descobri que a cadeia foi a baleia que engoliu Jonas. No meu caso, né, foi a papuda, que ele foi preso aqui em Brasília, foi o peixe que me engoliu. Eu precisava daqui, foram 3 anos, né? Jonas ficou 3 dias. Ele ficou 3 anos. Então, assim, aqueles 3 anos foram tão necessários para que ele tivesse um encontro com o Salvador, e a vida dele mudou por completo. No teu caso, você disse que você experimentou um pouquinho do que é a graça de Deus, mas logo a rejeitou, a desprezou, né? E é muito interessante isso, como que existe realmente essa guerra entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, não é? E como Satanás ele tem sede realmente nas vidas. Mas acaba que na nossa história, a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, tudo contribui, não é? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, assim, você teve um sereno, gotas da graça de Deus, não é? Porque, poxa vida, 8 dias na cadeia você está jejuando. E você jejuava por quê, né? E quem foram as pessoas que te evangelizaram lá? Lá dentro foi uma presidiária mesmo. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor e ela me ensinou a jejuar. E aí eu fiz, mas eu fiz... Era moeda de troca que eu fiz com Deus, a verdade. Barganha. Vou jejuar aqui só para eu sair daqui. Mas Deus me mostrou que ele me escutava. Aquele que clama, né? Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33 diz isso. E eu clamei, de fato, eu estava quebrantada naquele dia, devido ao jejum, o Espírito Santo me quebrantou de uma tal forma
E foi maravilhoso provar dessa graça de Deus nesse dia. Porém, eu continuei, né? Eu continuei nas práticas que desagradavam o Senhor e me envolvi cada vez mais, fui afundando mesmo, sabe? E aí eu fui morar sozinha, e aí, porque ninguém jamais me suportava. E aí eu com tratamento hormonal, que o tratamento hormonal, Delane, você não chegou a fazer, né? Não ia fazer, não. Graças a Deus, até porque naquela época, a gente tinha alguns hermafroditas, né, que eram conhecidos, assim, mas era uma coisa muito midiática e muito rara também. Não existia isso. Graças a Deus. Eu quase me casei com uma mulher, né, com 14 anos de idade. Eu quase fugi para a gente casar, já naquela época. Ela morava em Cuiabá, e em Cuiabá já tinha casamento de homossexuais. Isso. E foi exatamente na época. Foi. E naquele período a minha mãe me convenceu que eu precisava voltar para Brasília. Então foi um tremendo de um livramento. Glória a Deus. E aí porque na verdade o tratamento hormonal, ele não muda só o exterior, só a voz, igual o tratamento hormonal no caso do homem, da mulher que, né, se quer readequar o sexo para o masculino, muda a voz, da barba, o corpo começa a criar formas, né, masculinas, de homem mesmo, e aí, só que muda a mente também. A minha mente começou a mudar. A minha mente começou a mudar, eu comecei a ter pensamentos de homem, coisa que eu julgava em homem, eu comecei a pensar igual aquilo que eu julgava, né? E acho que ela caiu. Mas eu vou dar continuidade aqui, a Delane em breve volta. Voltou. Você tá aí, amém. E aí eu comecei a ter muitas... São assim, eu começava a me comparar com um homem. Eles falam homem cis, que é o homem que, né, que não é biológico mesmo, não mudou nada, é o homem cis. Eu comecei a me comparar com o homem o tempo todo, e isso me trazia uma tristeza muito grande. Eu tinha os seios, eu não gostava de ter seios, eu fazia de tudo para tirá-los, né? Eu uso uma faixa para comprimir os seios, isso é muito prejudicial, então eu usei desde os meus 14 anos de idade, mas o meu sonho mesmo era retirá-los, porque aí eu poderia andar na rua sem camisa, eu poderia ir para clubes, para praia, coisa que eu, desde meus 14 anos, eu parei de fazer. E aí eu continuei vivendo dessa forma, inconsequente, né, acreditando que estava agradando a Deus com as minhas atitudes, porque eu não conhecia a verdade de Deus, até que eu tive, e nisso eu tentei me matar várias vezes, viu, Adelane? Diversas vezes. De ex-namorada, porque aonde que está a idolatria e a dependência emocional? Quando ia romper um relacionamento na minha vida, eu não me via sem aquela pessoa. Minha vida acabava junto com aquele relacionamento. Então eu queria tirar a minha própria vida, porque aquela pessoa era o meu porto seguro, era a minha base. Então, se eu não tenho Deus para adorar, eu adoro uma pessoa, eu adoro um objeto. No meu caso, eu adorava as pessoas mesmo. E aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, eu continuei, né, me envolvendo com mulheres, mas eu recebi uma oportunidade de ir para Portugal, participar de um filme pornô. E aí eu aceitei essa oportunidade, E assim, uma outra pessoa que não sabia de nada me abençoou com as passagens para ir para Portugal. Porque eu não podia falar que eu conhecia ninguém lá, porque eu não tinha carta convite, nem carta trabalho, que é essencial para você ter a permanência no país. Eu não tinha nada disso. Então, uma outra pessoa queria me abençoar para eu mudar de vida, né? O intuito da pessoa me abençoar era que eu mudasse de vida, fosse morar com um primo meu, mas eu ia morar, era com um casal de lésbica e ia fazer filme pornô. Essa era a minha ideia. Porém, quando eu cheguei na alfândega lá de Portugal, deu tudo errado, eu não consegui passar, entrar no país. E aí eu fui para a imigração. Quando eu cheguei na imigração, já tinha passado mais de quase 10 horas que eu estava no país.
E o meu primo ficou preocupado comigo e foi lá na imigração me procurar. Só que ele foi me procurar justamente na hora que eu estava na minha entrevista. Então, eu caí em contradição. E aí foi o suficiente para eles não deixar eu entrar no país. E aí eu fiquei presa lá também, no albergue, com pessoas do mundo todo. Eu conheci pessoas de Portugal, albanês, africano, americano, português, todo tipo de pessoas. E aí, fiquei lá 6 dias presa, e eu já estava saturada, porque nada dava certo na minha vida, né? E ali era a chance que eu tinha de mudar de vida, porque você, com salário mínimo no Brasil, para você fazer o tratamento hormonal, para você readequar o seu corpo, para você constituir uma família, que a inseminação artificial não é barata, né? E eu, como eu era o homem, eu que tinha que ser o provedor da minha casa. Então, era uma bomba, assim, na minha vida, que eu não conseguia lidar. Eu não tinha responsabilidade, eu não tinha nada, não tinha estrutura, né? E aí, eu simplesmente cansei. Comecei a me lembrar das promessas de Deus na minha vida, que ele levantava pessoas para liberar palavras de coisas que eu vivo hoje, de promessas de Deus de mais de 10 anos atrás, que eu vivo hoje pela misericórdia do Eterno. E aí foi uma missionária lá também. Essa missionária, aconteceu um problema no passaporte dela, ela ficou nesse albergue da noite para o dia, mas foi só uma passada para me dar uma mensagem da parte de Deus. E aí foi aí que eu decidi verdadeiramente entregar minha vida para Jesus. Eu já estava saturada, eu já estava com meus 22 anos de idade, eu tinha vivido muita coisa, o inimigo tentou me matar diversas vezes, e eu não via mais saída. Então, assim, vou dar uma chance para esse Deus aí, né? Se ele fala, e eu falei assim, se esse Deus realmente tem poder para fazer o que ele fala que vai fazer na minha vida, ele vai de fato fazer, porque até agora o que eu só tenho é palavras, né? E aí eu comparava muito com o espiritismo, que lá na Umbanda, a gente fazia um pedido, por exemplo, e já via algo acontecer, mas é porque eu me esforcei para isso acontecer, né? Com Deus, não, eu tinha as promessas, mas eu não me alinhava aos caminhos dele, não obedecia a tua palavra para que se cumprisse, de fato, a vontade de Deus sobre a minha vida. E é necessário, né, esse alinhamento, a obediência à palavra de Deus, para que ele possa operar na minha e na sua vida. E eu não tinha esse entendimento. Então, ali eu decidi, falei, quando eu voltar para o Brasil, vou entregar minha vida para Jesus. E aí, o que tiver para ser, vai ser, porque já cansei, não tem mais o que eu fazer para minha vida dar certo. E assim eu fiz. Eu fiquei 6 dias lá em Portugal, e quando eu peguei o voo, eu cheguei no Brasil, eu decidi, e fui numa igreja evangélica, e ali eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu cheguei em casa, eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Foi aí que tudo mudou, Delane. Porque eu fui muito sincera. Esse pastor é onde eu congrego hoje ainda. Ele aproveitava que eu estava no culto para pregar sobre a homossexualidade. Então, só que é com tanto amor que ele pregava que eu nunca me senti atacada, rejeitada, muito pelo contrário. E eu sentia a presença de Deus, o amor de Deus me constrangia de uma tal forma. E aí, porém, a palavra começou a me confrontar. Bom, se a homossexualidade é abominação para Deus, então ele não pode ter me feito assim. Mas eu não consigo mudar. Eu já tentei mudar de diversas formas, já tentei me relacionar com homem, não consigo. Eu tinha nojo de homem, nojo de pensar em ter uma relação com o homem, me dava ânsia de vômito, literalmente. Por traumas, né? Devido às circunstâncias da minha infância. E aí, eu fui muito sincera com Deus, e eu falei para ele tirar aquele sentimento de mim. Falei, Deus, se o Senhor realmente abomina a homossexualidade, tira esse sentimento de mim, porque ele é mais forte do que eu. E se o Senhor assim fizer, eu vou te servir para o resto da minha vida. Esse foi o meu critério. Se o Senhor tirar esse sentimento de mim, eu vou viver. Enquanto eu viver, vai ser para te servir. E Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe a intenção do nosso coração. E eu creio que ele viu sinceridade ali naquelas palavras.
E aí, eu me lembro que eu adormeci após essa oração, e aí eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava numa rua, estava à noite, e aí tinha um pontinho no céu, indo de um lado para o outro, muito rápido. E eu ficava perguntando às pessoas o que era aquele pontinho, mas ninguém estava vendo, só eu. E aí eu perguntei para Deus, no sonho. Falei, Deus, o que é isso? E aí, quando eu abri os olhos no sonho, olhei para o céu, havia um espírito pairado em cima de mim, e ele escreveu nas nuvens, eu sou Deus e estou voltando. Adelane, quando eu acordei, que eu me olhei no espelho, o Lohan já tinha caído por terra. Não existia mais vestígios de homem. Ali eu só queria, ali o Senhor, ele começou a restaurar a minha identidade. Né? Eu me comparo muito com Paulo, a caminho a Damasco. Né? Foi um encontro com o Senhor que ele teve ali, o Senhor tirou as escamas dos olhos dele, da mesma forma o Senhor tirou as escamas dos meus olhos através daquele sonho. E aí foi um misto assim, de alegria com tristeza, porque eu ainda estava com a fisionomia masculina, o trejeito masculino, a voz, ele estava com pelugens, né? Já estava começando a nascer barba. Então, assim, eu fiquei maravilhada e eu fiquei horrorizada ao mesmo tempo, porque para mim era irreversível as consequências do hormônio. Porém, eu tinha feito poucas aplicações. Então, graças a Deus, o Senhor, ele começou um processo na minha vida, um processo de cura, e quando eu falo processo de cura, não é a cura gay, tá? Porque não existe cura para o que não é doença. Foi uma cura dos traumas da minha infância, que esses traumas me levaram à homossexualidade, a acreditar que eu nasci no corpo errado. Então, existem raízes, né? E as raízes precisam ser tratadas. Algumas pessoas, às vezes, acham que são as mudanças... Aproveita para beber água. Acham que são as mudanças externas, né? Existem igrejas que batem muito na questão de usos e costumes, né? Então, assim, às vezes não aceita o estilo, o jeito que a pessoa se veste, né? O corte de cabelo, mas a mudança é muito profunda, a mudança... Muito além, né? Ser interior, e é onde estão as mazelas, né? E diante de Jesus não fica nada encoberto, ele expõe todas as coisas. E a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas é exatamente essa, de ir lá na raiz do problema e sarar. Exatamente. E é processo, né, Adelane? Deus, ele é um Deus processual. Muitas pessoas querem comparar o meu testemunho com a vida delas, o seguinte, o Senhor te libertou da noite para o dia, mas eu estou há tantos anos na igreja e Deus não me liberta. Mas Deus não prometeu tirar o sentimento de ninguém. O sentimento pode ser que ele fique. Não foi o meu caso, o Senhor arrancou. Desde esse sonho eu não sinto atração por mulheres. Hoje o que eu sinto por mulheres é uma admiração. Nada além disso. Aquele sentimento de pertencer, de tomar posse, não existe mais, graças a Deus, porque isso foi curado. Quando o Senhor ele começou a devolver a minha identidade, ele foi curando ali aquela dependência, a plenitude que eu buscava nas pessoas, eu encontrei nele. E quando a gente encontra nele, a gente não tem necessidade de buscar mais em lugar algum, mas também não quer dizer que você não vá sentir mais atração pelo mesmo sexo. O que importa é o que você vai fazer com essa atração, porque Deus ele fez esse milagre na minha vida da área sexual, mas eu tive que renunciar às outras áreas. Eu ainda tinha os vícios. Então isso foi processo. Eu tive que parar de fumar, eu tive que parar de beber, porque eu não sabia beber, né? A bebida que me tomava. Então, foram escolhas minhas, de acordo com que eu fui conhecendo a palavra de Deus e conhecendo o que o agradava e o que o desagradava. E aí a escolha foi minha, agradar a Deus e desagradar a mim mesma. Porque quando Jesus fala assim, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, é sobre isso. O meu eu tem que morrer, para que o Espírito Santo de Deus
venha a controlar as minhas atitudes, as minhas emoções, os meus sentimentos, até mesmo os meus sentimentos, né? E fazer uma transformação, e é processos, é dia após dia. Ele vai usando de circunstâncias para nos tratar, para nos curar, né? Eu passei um ano, o primeiro ano que eu estive na presença do Senhor foi um ano foi de desconstrução mesmo, e de eu ver tudo que estava de ruim dentro de mim, a mágoa, o perdão que eu tinha que liberar para as pessoas, principalmente para todos os homens da face da terra, que eu odiava todos. E assim, foi lindo quando eu descobri que o perdão liberta. A começar pelo pai, né? Que é a parte mais difícil, né, Jennifer? Exatamente. Porque vem todas as mágoas, né? Vem todas as lembranças das vezes que ele deveria estar presente, não estava, que ele faltou com o seu papel de pai. Então, é de fato desafiador. Em relação à questão da desconstrução, a gente vê muito no travestismo que a questão estética da beleza fala muito alto, né? Que é o seio bonito, é porque o travesti ele está ali o tempo inteiro competindo com a mulher, né? Assim o trans, né, sexual, né, que é homem e se torna mulher, ele está o tempo inteiro ali numa situação de debate, de É uma disputa mesmo, né? Querendo se superar o tempo inteiro, é o bumbum, né? É o rosto. Então, abandonar tudo isso é desafiador, mas no caso da mulher que se torna homem, isso também acontece, né? Porque a mulher ela fica bombada, né? Então é aquela coisa que pega todas, né? Nossa, mas eu vou abrir mão disso, né? Eu arraso, né? Eu chego e conquisto as meninas. Então é realmente uma renúncia. O evangelho se fosse para resumir o evangelho em uma palavra, é renúncia. É renúncia. A obra de salvação que Deus ele faz, ele manifesta em nós, nos convida a viver uma vida de renúncia, que é a renúncia do pecado, a renúncia do eu. Exatamente. E não foi fácil para mim, porque eu era cercada de pessoas, né? Os amigos. Então, quando eu iniciei a conversão, todos eles se afastaram. Então, eu perdi o contato com todo mundo. Isso foi o início dessa desconstrução e, na verdade, da dependência das pessoas que eu tinha. Então, a aprender a dependência só em Deus. E eu tinha uma preocupação antes de entregar minha vida para Jesus, era essa, de ficar sozinha. O meu maior medo era ficar sozinha. Então, eu pensava, se eu entregar minha vida para Jesus, eu não vou ter mais amigo, a mulher ou as mulheres com que eu me relaciono, eu vou perder tudo isso, e o maior medo era porque eu não conseguia gostar de homem. Então, na verdade, eu queria, se eu pudesse transferir aquilo ali, eu transferiria, eu me importaria menos, me preocuparia menos, na verdade, porque eu não vou ter mulher, mas pelo menos eu vou ter homem. Uhum. Tem que ter alguém para pegar, é idolatria, sim, né? E aí, é carência, né? É a carência emocional. Carência também, sim. E aí foram processos mesmo, porque quando eu decidi, eu abri mão de tudo, né? Essa renúncia, ela tem que ser decidida, mas assim, você tem que estar consciente do que você vai abrir mão, de quem você vai abrir mão, porque eu falo para vocês, eu não tenho mais nenhuma amizade, eu posso contar 2 ou 3, que é com o propósito de Deus mesmo, que permaneceram e que algumas até vieram depois de anos, mas assim, eles mesmos escolheram cortar os laços, porque eu já não seguia o que eles acreditam que é a verdade de Deus. Mas se eu me importo, se eu sofro, de forma alguma. Muito pelo contrário, porque a forma com que Deus preenche esses vazios, você pode estar assim, sozinho no mundo, só você, mas você tem a certeza que Ele está contigo, basta. É onde eu acredito que Paulo, ele sentia isso, né? A tua graça me basta. E é isso. O meu esposo tem uma frase que você pode morar embaixo da ponte, mas se você tiver Deus, você é feliz, né? Você é pleno.
Então é isso. E essa questão de amizades, Deus ele faz novas todas as coisas, até mesmo as amizades, ele traz novas pessoas. Na verdade, as que tiram, ele mesmo permite sair, porque não tem mais propósito na sua vida. E aí ele coloca as que têm propósito, que vai te levar para os caminhos do Senhor mesmo, né? Que vai te ajudar ali a seguir o que você acredita, porque o reino dividido também não subsiste. Mas não quer dizer que eu vá desmerecer alguém, que eu desfaça de alguém, que isso me dê o direito de julgar alguém, de discriminar de forma alguma. Eu amo. Eu tenho, na verdade, eu considero ela uma irmã mesmo, porque nós fomos criadas juntas. Ela é lésbica. Eu amo ela demais. Amo ela muito, como a minha irmã mesmo. Mas, né, a gente entende, ela tem um entendimento, ela sabe do que eu acredito, mas isso não faz com que nós nos tornemos inimigas. Né? Muito pelo contrário, quando o amor de Deus, o perdão de Deus não alcança, a gente quer transmitir, né? Jennifer, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live e eu quero perguntar para você, já apareceu algum homem que mexeu forte aí com seu coração nesses 4 anos? Então, gente. Eu tive 2 relacionamentos já. Já tive 2 relacionamentos com homens, né? Um foi logo no início da minha conversão, mas eu ainda estava muito imatura, ainda tinha muita coisa para desconstruir, né? Tanto da minha parte quanto da dele, nós entendemos que não era tempo, né? E aí nós decidimos cada um seguir o seu caminho. E o outro foi recentemente também, eu creio que Deus nos uniu com um propósito, e esse propósito já se cumpriu, né? E aí também seguimos a nossa vida. Mas aí eu continuo em oração, eu creio que, né, o Senhor ele tem uma obra de casamento na minha vida, eu tenho esse desejo, eu sonho em ser mãe, coisa que não existia antes, né? Mas eu tenho esperado no Senhor com paciência, eu creio que no tempo dele vai dar tudo certo. Então, aos solteiros, por favor, que estão aqui participando dessa live, candidatem-se. Só que, olha só, a fila está grande, vou logo avisar. Ah, é? A Jennifer veio aqui para Brasília, meus irmãos, o que é isso? Deixou os irmãos todos apaixonados, vou lhe contar. Tem um monte orando na madrugada por ela, viu? Que isso, gente. Então, meu irmão, começa aí logo a oração e o jejum. Orar e jejuar, né? Se for de Deus, será. Amém. Que bênção. Olha só, a missionária Eunice, ela disse assim, sempre digo que nós, pais, precisamos estar sarados para ajudar os nossos filhos, e para isso, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem também. E para isso precisamos entender o que está acontecendo, a gente tem que estudar sobre esse assunto. E ela diz aqui que tem casos de pais que fingem, né, que não está acontecendo nada, e não adianta fingir, porque a situação ela é real, né, e ela precisa ser tratada. Quando alguns pais me procuram, o meu conselho sempre é: ame e não expulse de casa. É seu filho, é sua filha. E se a gente for observar o que médicos, psiquiatras, né, psicólogos que acompanham essas pessoas dizem, é que essa questão do conflito é muito normal na infância e na adolescência, mas que vai chegar um momento, na própria adolescência, que a pessoa ela vai se aceitar o sexo que veio. Então, a gente vê muitas políticas tentando fazer com que as crianças cada vez mais cedo usem hormônios, né, se transformem num transexual, de fato, e isso está levando muitos ao suicídio. É impressionante, além dos hormônios e da própria cirurgia, ela trazer sequelas danosas, porque é um membro, né, no caso do homem, e a própria mulher removendo os seios, é um membro saudável do corpo que está sendo removido, e aquilo nem sempre você consegue fazer uma reconstrução. Então, o que acontece? Muitas dessas pessoas chegam a um dado momento
que elas dizem, mas eu continuo com conflito, mesmo tendo feito todas as cirurgias possíveis e imagináveis, eu continuo não me aceitando, e agora a pessoa se torna uma espécie de Frankenstein, né? Então ela olha para si e cada vez ela se odeia mais por aquela decisão e que muitas vezes é precipitada. Então os pais realmente eles precisam estudar, os pais e isso que a Eunice falou é muito certo, né? Os pais eles precisam ser pessoas saudáveis emocionalmente para conseguir cuidar da melhor maneira possível dos seus filhos, porque o que acontece com os pais, com as famílias? Os pais estão cada vez mais ausentes, e exatamente como uma forma de tentar preencher a ausência dele, eles começam a ceder, a fazer a vontade dos filhos. Não é em vão que existem propagandas. Eu até comentei na última live que eu entrei na página de uma determinada pessoa lá no Instagram que diz ter um grupo, né? Ela é líder de um grupo de mães de pessoas trans, e na página dela estava um vídeo de um rapaz, de um garoto, gritando de uma forma maluca, assim, de uma forma neurótica, com a mãe, gravando vídeo, dizendo, na verdade, com o pai, você não ama a minha mãe, você não escolheu ela, você não teve essa liberdade de fazer o que você queria, por que você não me deixa também escolher, assim, mas de uma forma extremamente neurótica, desequilibrada. E os pais realmente precisam estar na presença de Deus em oração, buscar na palavra orientação, revelação. E existem grupos que tratam de sexualidade, como é o grupo Bússola. Se existem pais nos assistindo aqui, pesquisem nas redes sociais, lá no Instagram, esse ministério Bússola, com o pastor Saulo, ele é da Igreja Batista, e que faz um trabalho lindo de aconselhamento com esses pais, fortalecendo a mente e mostrando o que a palavra orienta esses pais a fazerem em relação aos cuidados necessários com os seus filhos. Então, Jennifer, deixa então aí o teu conselho, não é? Para essas famílias, para esses pais que estão angustiados, querendo ajudar os seus filhos. Deixa as tuas palavras assim finais para aquelas pessoas que estão lutando para se libertarem do homossexualismo e quem sabe até se, né, chegaram ao ponto de amputar uma parte do corpo, se sentem trans e sentem lá no profundo do seu íntimo que essa não é a sua essência. Quem sabe são pessoas até que já foram cristãs, evangélicas, e saíram da casa de Deus porque não foi aceita da forma como era, mas sente aquele chamado de Deus ali no coração, queimando, ardendo, e não sabe o que fazer. O que você tem a dizer para essas pessoas? Na verdade, para os pais, é isso que você falou mesmo, é buscar orientação tanto de profissionais qualificados para isso. Hoje nós temos grupos aí, né, com esse direcionamento, com esse intuito, com esse objetivo de estar ajudando vocês a lidarem, né, porque hoje nós vemos aí que está sendo tudo normalizado, e nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Então, está acontecendo uma doutrinação. Então, muito cuidado também com vocês que têm filhos, criança, o acesso na internet, que vocês possam supervisionar o que está assistindo, né, porque está acontecendo uma doutrinação em alguns canais, em algumas plataformas, o TikTok, por exemplo, né, hoje nós temos aí muitos exemplos disso. Então, muito cuidado com o que os seus filhos estão... A palavra de Deus mesmo diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando crescer, não se desviar desses caminhos. Então, os pais buscarem se manterem na presença de Deus, buscar força em Deus, porque Ele é a nossa força, o nosso refúgio, o nosso socorro, mas também contar com essas ajudas aí de pessoas que hoje são qualificadas, né, que exercem psicólogo mesmo, temos esses grupos de ajuda mesmo, procurar ajuda, você não está sozinha, você que é mãe não está sozinha, né, pode entrar em contato comigo também, você que sentir no seu coração, que o que eu puder fazer para servir, para te ajudar,
pode ter certeza que eu farei. E eu também ajudo mães, né, em oração, em propósito mesmo de oração, em prol da sua vida espiritual, da sua saúde, para que você esteja saudável, esteja forte espiritualmente, para que você possa ajudar o teu filho, porque também não é fácil para você, mas também não é fácil para ele. Nós temos que usar da empatia, né? Eu posso dizer que eu tive muitos conflitos e que poderia ter sido sanado muito deles através de um simples diálogo e de um entendimento e de uma orientação correta dentro da palavra de Deus, com muita sabedoria e amor, né? Não expulsem de casa, isso não é correto a fazer, muito pelo contrário. O amor que Deus depositou na vida de vocês, passem para os seus filhos, porque eles precisam do amor de Deus, porque o mundo lá fora pode, né, abraçá-los, mas quem deve fazer isso é você, que está na sua casa, que está com o seu filho. Para quem está nas práticas, quem vive esse estilo de vida e não está satisfeito e deseja a mudança, eu tenho para dizer para você que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E foi através do conhecimento da palavra de Deus, foi que ele começou a trabalhar na minha vida e trazer de volta a identidade que foi perdida na minha infância. Então, hoje também nós temos diversos testemunhos, né, Delane, de pessoas que passaram por isso também, pessoas que, todas elas, não foram libertas através de outras pessoas, só através de Jesus, através do conhecimento da palavra, da renúncia e de um relacionamento com Deus, porque até com Deus a gente tem que ter um relacionamento para que ele desconstrua o seu eu, que fala mais forte hoje, né? E ali hoje você também, sentindo seu coração, quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo, a gente conversa, se você sentir no seu coração de compartilhar a tua história, eu vou estar disponível a te ouvir, te ajudar com o que eu puder, e o que eu não puder, a gente ora, conte com as minhas orações, com a minha intercessão, que nós conhecemos um Deus que pode mudar todas e qualquer situação. Deus tem uma obra, né, na vida daqueles que ele escolheu, e não tem como você negar esse chamado. Ele vai queimar dentro de você até você se render, porque o amor de Deus nos constrange. E não adianta buscar em pessoas, não adianta buscar em lugares, em nada. Você só vai encontrar nele, né? É isso que eu tenho para dizer. Excelente, excelente, Jennifer. Você falou aí da questão do testemunho, que é muito importante, né? E é o que tem. Às vezes as pessoas acham que é só nós duas, por exemplo, não conhece as diversos testemunhos maravilhosos que tem do agir de Deus. Hoje nós temos grupos, né, Delane, dos libertos por Deus, transformados por Deus, né, que são assim exemplos de vida, que estão ali, precisaram reconhecer que precisa de um Salvador, aceitaram a graça de Deus e renunciam todos os dias para seguir e servir a Jesus. Fácil? Não é. Não é fácil. Se a gente dizer que é fácil, a gente vai estar mentindo. Mas a gente está no melhor caminho e o nosso galardão é lá no céu. Então, nós vamos juntos seguir rumo à glória, né, que a vitória já é garantida pelo sangue de Jesus. A gente não está sozinho nessa, eu nem sei dizer quantas pessoas que já tiveram esse encontro com Deus e vivem essa transformação diária aí, e são participantes aí da graça e da misericórdia de Deus, e são felizes, tem família, né, a Delane mesmo, hoje ela tem uma família maravilhosa na presença de Deus. Eu tive o prazer de estar na casa dela, conheci, tive contato, foi breve, né? Mas foi o suficiente para contemplar o cuidado de Deus, a graça dele sobre essa vida, sobre essas vidas, sobre essa família, né? E a bondade do Eterno para com quem segue os seus caminhos. Vale a pena. Amém. É exatamente por isso que a gente está aqui toda quarta-feira, né, ouvindo uma dessas histórias de superação, uma dessas histórias de milagre com testemunhos transformadores. Não tem como a gente fazer essa live aqui sem falar do Ministério Libertos por Deus, do pastor Flávio Amaral e da missionária Andréia, né, o canal eles têm um canal aqui no YouTube. Se você ainda não está inscrito lá, eu recomendo que você se inscreva no canal deles, porque
o pastor Flávio, ele é um discipulador, e ele discipula as pessoas pela internet. Então, todos os dias você vai ter um vídeo novo dele ali, uma exortação, uma advertência, uma palavra de consolo, de conforto, mas ele é um pastorzão, e tem sido uma tremenda influência, não é, na vida de muitas pessoas, de muitos travestis, transexual, que têm abandonado essa prática por causa do testemunho de vida do pastor Flávio e de tantas pessoas que ele também tem conhecido ao longo, não é, da sua caminhada. Eu, particularmente, a maioria das pessoas maravilhosas que eu já conheci, que foram libertas por Deus, eu conheci através do pastor Flávio Amaral. Tem também o Ministério Êxodos, não é, que trabalha também com... aqui no Brasil, o Ministério Êxodos é diferente do Ministério... da forma como era trabalhado ali nos Estados Unidos, porque eles trabalhavam muito a questão da psicologia, né? E infelizmente até acabou, mas aqui no Brasil não. O que eles apresentam é Jesus, é a simplicidade do Evangelho de Deus, né? E esse amor que nos constrange. Então, a gente está caminhando aqui para o final e eu só queria falar para vocês que estão aqui conosco que quando a gente fala, pais, amem os seus filhos, amar os filhos é o quê? É se dedicar, é ter tempo, é ouvir, é criar nos filhos a sensação e o sentimento de pertencimento, é trabalhar com eles através do diálogo, porque eu acho que uma das maiores dificuldades que os pais têm é de dialogar com os filhos. Os filhos, eles não têm confiança de abrir o coração com os pais. E que coisa! Então, isso precisa ser quebrado, isso precisa ser mudado. Os pais precisam ver nos filhos, é claro, são pais, são autoridade, mas também encontrar um amigo, encontrar uma amiga. Então, que Deus ele faça essa boa obra. Jennifer, eu queria terminar orando. Você pode orar? Vamos orar por essas pessoas que estão aqui conosco e por aquelas que vão estar, vão assistir, vão participar e querem ter um encontro com Deus. Fala também das tuas redes sociais, tá bom? Dá uma reforçada aí, onde é que as pessoas te encontram, podem falar contigo, e quando você terminar a sua oração, eu quero orar também por você. E já nós encerraremos. Amém. Então, eu tenho um canal também, né, que no YouTube não tenho postado vídeos recentemente, mas eu vou começar a fazer posts assim semanais, né, vou começar a descer vídeos aqui semanalmente, falando a respeito da homossexualidade, da desconstrução, sexualidade, vou abordar temas assim essenciais para o tempo que nós estamos vivendo e trocar experiências, né, de lives também, vai ser uma bênção. Então, você que puder, me inscreve, compartilha, porque já tem o meu testemunho também aqui no meu canal, pessoas que precisam ser alcançadas através do que Deus fez na minha vida. Se sintam na liberdade para compartilhar com quem vocês sentirem no coração. Amém? Tenho também o meu Instagram, que é Jennifer Lopes, com 2 L, M no final. E vocês conseguem contato comigo através dessas 2 redes sociais, tá bom? Ótimo. Vou anotar aqui, você confirma para ver se é Lopes com 2 L's, não é? 2 L's, e M isso. no final. M de Maria no final, isso. Tá. Você está conseguindo visualizar o chat? É Jennifer com um F e 2 N's. É o contrário. No contrário, isso. Tá. Esse é o meu Instagram. Aí vocês podem entrar em contato comigo lá no direct, à vontade. Então, vamos orar, não é, gente? Que bênção Amém. ter vocês com a gente até aqui. Vamos participar da oração e vamos também estar concordando com a oração, abençoando a vida da Jennifer, porque, assim, o teu testemunho nos edificou bastante, viu, Jennifer? Te admiro ainda mais. Muito feliz por saber. Glória a Deus por tudo isso. Eu fico muito feliz por estar aqui. Agradeço mais uma vez por esse convite. Espero ter outras oportunidades para a gente. Eu quero ouvir também o seu testemunho, que eu ainda não ouvi também. Creio que eu vou ser muito edificada através do poder de Deus, ainda mais, né? Amém. Vai ser um prazer. Vamos marcar, vamos combinar. Amém. Vamos orar, então.
Você que estiver em casa, em nome de Jesus, participe dessa oração conosco. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver. Quem vai assistir também. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por até aqui ter nos sustentado, até aqui a tua graça nos alcançou, até aqui a tua misericórdia nos seguiu, Pai. E eu quero te agradecer pela oportunidade de estar nessa live, pela vida da Adelane Maciel, que é uma mulher de Deus, a tua filha. Obrigado por essa vida, por ela ser um canal de bênção nas nossas vidas, através também desse canal no YouTube. E eu te peço, Pai, que o Senhor continue abençoando ela, a casa dela, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, Deus, onde jamais irá faltar nada, muito menos a tua presença. Que o Senhor traga nesse canal pessoas, meu Pai, sedentas pelo teu amor, pela tua verdade, que através desse canal elas sejam libertas, elas sejam curadas, elas sejam transformadas através dos conteúdos desse canal. Que pessoas sejam alcançadas e salvas para o teu reino, Pai. Continue trazendo pessoas, continue, meu Pai, usando pessoas para estar vindo aqui também dar o seu testemunho, uma palavra. E que através desse testemunho, desses testemunhos, pessoas sejam alcançadas pelo teu amor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor vai de encontro a cada um que está assistindo e que o Senhor venha, meu Pai, com o teu amor, com os teus cuidados, com a tua graça e venha abraçar essa pessoa, que o Senhor venha tirar tudo que não provém de ti, toda tristeza. Vivemos momentos terríveis, estamos enfrentando uma pandemia, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Então eu te peço que onde houver uma pessoa enferma, que o Senhor entre com a tua cura, que onde houver uma pessoa triste, que a alegria do Espírito Santo venha tomar essa pessoa, que onde houver, meu Pai, um caso impossível, que o Senhor venha transformar em possível pelo teu poder. Que a tua graça continue alcançando essa vida, essa família, cada mãe que estiver aflita, sem solução, que o Senhor seja a solução, que o Senhor apresente pessoas para essa mãe ter ali um direcionamento, Pai. Que o Senhor venha instruir essa mãe através da tua palavra, da tua verdade. Que o Senhor derrame, meu Pai, os teus frutos sobre cada coração, sobre cada vida, para que saiba lidar, meu Pai, também, através da sabedoria do Senhor, lidar com todas as circunstâncias das suas vidas e possam vencer em Cristo Jesus todas as dificuldades, em nome de Jesus. Quero te pedir que também as pessoas que vão ainda entrar nessa live, meu Pai, que sejam edificadas através desse diálogo, dessas experiências, do que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor venha trazer transformação, que o Senhor venha trazer libertação para todos que estiverem ouvindo e realmente queira ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Pois nós conhecemos um Deus que transforma e é o Senhor, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus que pode todas as coisas. A Ti nós entregamos a nossa vida mais uma noite, mais um dia, meu Pai, que está finalizando, declarando que o Senhor é o único suficiente Salvador da nossa vida, até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Confirma para mim se está certinho o teu Instagram. É esse mesmo que está aparecendo na tela? É esse mesmo, certinho. Então, esse é o Instagram da Jennifer, viu, pessoal? Lá vocês podem conversar com ela pelo direct. E agora eu quero orar por você. Gente, vamos orar pela Jennifer, vamos abençoar a vida dela. Nós somos tão abençoados através da vida dela. Então, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, Jennifer, através dessa oração. Pai, eu me uno aqui àqueles que estão comigo nesse momento, te dando graças por esse testemunho tão poderoso. Oh Deus, como o Senhor é fiel para restaurar a vida de um homem, assim como o Senhor fez na vida da Jennifer, o Senhor a criou mulher e o Senhor firmou nela a tua identidade, porque ela conheceu um pai que não abandona, um pai que não desiste, um pai que não desampara, um pai que ama intensamente, um pai que tem projetos, tem propósitos, que cria o ser humano com um propósito. E a Jennifer, ela se abriu o coração dela, ó Deus, para entender e discernir qual é o propósito da sua existência, porque apenas cumprindo esse propósito ela será feliz, ela será
plena, que o Senhor possa guardar os seus passos, os seus caminhos. Ela é uma missionária, ó Deus, chamada por ti. Capacita ela com o dom da palavra, com dons de curar. Capacita ela, Senhor, com dons espirituais. Enche ela, Senhor, dos frutos do teu Espírito Santo, para que flua virtude, autoridade ao falar, ao ministrar com as mãos, que o Senhor possa fazer milagres e maravilhas na sua vida. Eu sei que tu tens preparado um casamento lindo para ela e tudo tem o seu tempo, não adianta apressar, antecipar. Tudo é na hora certa, que o coração dela descanse em ti, que ela espere no Senhor e veja o teu agir em toda e qualquer situação, que não falte, ó Deus, o alimento, a vestimenta, que não falte absolutamente nada, o calçado, o automóvel para se deslocar, que não falte, ó Deus, a provisão, ó Deus, da moradia, que a tua filha seja suprida em tudo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Gente, a Jennifer caiu. Meu Deus do céu, como é possível? Mas eu orei com muita fé e acredito que vocês que estão comigo aqui também fizeram essa oração. Ela vai assistir depois lá no canal, aqui no canal, né? Vocês estão no canal e certamente será. Eu sei que Deus alcançou a sua vida. Muito obrigada por todos vocês que estiveram conosco até aqui. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ministrou o seu coração através dessa live. Compartilha nos grupos de WhatsApp com mais pessoas para que elas também sejam edificadas como nós fomos. Tá bom, gente? Um beijo no coração. Na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um testemunho transformador. Foi muito bom ter a presença de cada um de vocês aqui. Olha só, acabou de voltar. Deixa eu adicioná-la aqui só para ela se despedir. A bateria do notebook descarregou. E prova. Mas que bom que você voltou, então manda o teu beijo aí para o pessoal. Eu já me despedi, já ia encerrar. Daí o seu tchau. Muito obrigada a cada um que participou, que ficou aqui até o final. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Se sinta na liberdade para compartilhar essa live, né, para mais pessoas serem edificadas, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Adelane. Muito obrigada, viu? A você também, só ele para te recompensar. Eu falei aqui para o pessoal que você vai assistir a oração no canal, porque foram liberadas palavras proféticas. Eu recebi, o que eu pude receber, eu recebi palavras direto do trono, eu recebi no meu espírito. Eu creio. Então, beijão, querida, que Deus te recompense, tá bom? Queridos, boa noite, boa semana. A gente está numa semana muito decisiva para a nossa nação. Orem pelo Brasil, porque agora é a hora da mudança, de uma nova, de vivenciarmos de fato, de verdade, uma nova independência em nossa nação. Tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Beijo, Jennifer.